tem origem em fenômenos que a ciência compreende muito bem. No entanto, cada um desses fenômenos interage de forma complexa, tornando o sistema difícil de ser modelado matematicamente. Felizmente, existe uma ferramenta chamada análise dimensional que permite lidar com um problema desse tipo. A análise dimensional nada mais é que utilizar o conhecimento parcial do problema quando os detalhes são muito obscuros para serem analisados todos juntos. Assim, a ciência dividiu a resistência em partes que convencionou-se chamar de friccional, residual e a resistência do ar. Por enquanto, vamos esquecer a resistência do ar e nos concentrar nos aspectos hidrodinâmicos, por dentro da água, a friccional e a residual. A residual é dividida em resistência de ondas e a resistência dos eddies. Eddies são rodamuinhos. O cientista William Froude, na Inglaterra, em 1870, foi um dos pioneiros nos estudos dos aspectos resistivos. Ele abordou o problema pela parte friccional, conseguindo calcular a sua componente. Por que ele fez isso? Calcular a componente friccional é fácil e muito útil. Ele observou que essa componente mantinha uma relação constante ou quase constante com a área da carena em contato, com a água. Percebeu que essa relação era constante para determinados comprimentos, ou mais especificamente para comprimentos maiores do que 50 pés. Conveniência de estudar isoladamente esse aspecto resistivo, o friccional, é que ele sozinho representava 80% da resistência total de um navio mercante, um navio lento da época do Froude. Navios que andam até 8, 10 nós. São navios onde a resistência friccional é quase tudo o que interessa saber sobre resistência. Já nos navios mais rápidos, como os de guerra, por exemplo, a friccional ainda constitui parte importante. No entanto, a componente que sobra, a residual, divide com ela a importância, meio a meio. Navios em velocidade têm metade da sua resistência composta pelo que Froude chamou de residual. Isso, em 1872, era tecnologia de ponta. Tanques de prova, onde se mediam resistências em modelos. Isso só existia na Inglaterra, na época. Embarcações de guerra eram tecnologia de ponta na época. Quem dominava a construção e a tecnologia dominava o mundo, e não é à toa que a Inglaterra era dona do mundo nessa época. Lá o Froude, com os tanques de prova, estudou e produziu tabelas empíricas que tornavam possível prever essa componente friccional dos navios antes mesmo de construí-los através de modelos em tanques de prova. Estabeleceu essa relação de proporcionalidade da resistência friccional com a área, a velocidade e o comprimento do navio. Muito bem. Isso, apesar de ser feito de forma séria e pioneira pelo Froude, já era de certa forma conhecido, já se sabia que a componente friccional, ou o atrito entre o líquido e o costado do navio, eram a principal força resistiva. No entanto, o Froude foi além. Ele conseguiu descrever a outra parte, que ninguém havia feito ainda, a que ele chamou de residual. Ele identificou o parâmetro ou a variável capaz de prever essa resistência além da friccional. Esse parâmetro nada mais é do que a relação entre o comprimento do navio e o comprimento das ondas que ele produz. Isso está sintetizado nesta fração matemática, velocidade sobre raiz de comprimento. E nós vamos ver mais para frente por que essa fração descreve a relação comprimento do navio pelo comprimento das ondas que ele produz. Assim, identificando essas duas partes e conseguindo modelar elas matematicamente, o Froude foi capaz de extrapolar as dimensões. Ele enquadrou esse modelo matemático na lei de similitude de Newton, aí que está o pulo do gato do Froude. Fazendo isso, ele tornou-se apto a projetar navios em miniatura, testá-los em tanque e saber o comportamento hidrodinâmico do navio antes de construí-lo. Assim você podia construir navios de guerra, que eram extremamente caros, de forma mais eficiente. Pesquisá-los antes de colocá-los na água. A lei da similitude, a teoria da similitude de Newton, propõe a hipótese da existência de relações funcionais entre parâmetros adimensionais, descrevendo um sistema físico. Basicamente, a lei descreve três aspectos de semelhança entre dois
sistemas físicos: a similitude geométrica, a cinemática e a dinâmica. E ela diz que um sistema que tem identidade em 2 desses vai automaticamente ter similitude no terceiro, ou seja, um sistema com similitude geométrica e cinemática terá similitude dinâmica automaticamente, ou qualquer uma das outras 2 combinações.